Salve, salve família! Eu, Marcelo Bozani, ele, Eu, Luiz Leal. Estamos para mais um episódio do Valeu Podcast, o nosso podcast semanal de empreendedorismo e outras cocitas más. E hoje a gente tem aqui uma presença mais que ilustre da minha amiga, uma mulher que eu tenho uma grande admiração. Acho que é a segunda mulher que a gente traz no programa. A primeira foi a Ludmilla, né? Então a Ludmilla também é um outro exemplo de mulher da nossa cidade, de Santos. E Audrey, é um prazer para a gente receber você aqui, né? Tanto para mim quanto para o Luiz. Quando eu contei, eu falei, Luiz, vamos trazer a Audrey, muito legal. Então você vai contar um pouquinho das novidades, falar um pouquinho do teu trabalho, contar um pouco da tua história, e para isso que a gente está aqui, tá? Dá um oi pra galera, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de você aqui e a gente começa essa brincadeira gostosa. Com certeza. Valeu, né, esse chamado, Fala esse assim, convite. Valeu. Valeu. Muito bom, muito bom. Eu estou muito feliz até de saber que estou sendo aqui a segunda mulher entrevistada no podcast. Luiz, Marcelo, muito obrigada pela lembrança. A gente fica feliz porque é uma honra sempre estar em lugares que tem essa função, essa missão de replicar boas informações. Eu digo sempre, Luiz e Marcelo, a boa informação salva vidas. Se nós não tivermos essa humildade em aprender e depois multiplicar, o que nós seremos, né? Então, que a gente possa estar em lugares como este, né, que é abençoado só pela missão de estar aqui e compartilhar com vocês tanta coisa boa que está acontecendo, não na minha vida também, mas na vida de tantas pessoas a partir do trabalho. Então, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. A gente agradece, que eu falo assim, acho que o intuito principal da coisa, né, o que eu falo assim, através de informações também, como você falou, a boa informação, coisas úteis, elas são disseminadas. E eu falo sempre, alguém tira um proveito, eu falo assim, de todo mundo que a gente acaba convidando aqui, né, para o nosso podcast, sempre alguém contribui de alguma maneira, dá um insight, alguma situação para que a gente... Bom, vamos falar um pouquinho da nossa convidada antes de começar o bate-papo, fazer uma leitura breve aqui do currículo da Audrey. Audrey Claes nasceu em Santos e é formada em jornalismo e direito, pós-graduada em educação. Atuou por 16 anos na TV Tribuna, atuamos juntos, né? Audrey no jornalismo e eu na publicidade, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista. Foi secretária adjunta de Educação na cidade de Santos, eleita vereadora em 2016 com 4.375 votos, a sexta mais bem votada já em sua estreia, e reeleita em 2020 com 5.863 votos, a segunda mais bem votada da cidade. O que mostra que o seu primeiro mandato foi muito bom, fazendo com que você foi reeleita. Bom, continuando, foi ainda professora universitária? Foi ou ainda é, Audrey? Não, agora eu estou pouco afastada. As atribuições não deixam, não. Né? Foi na professora universitária, suas grandes bandeiras são educação, saúde e a promoção de políticas públicas para as mulheres. Isso eu sei muito bem, né? Eu acompanhei muita coisa da Audrey frente a essa parte. Você fez história, está fazendo, né? E atualmente é secretária de Desenvolvimento Social de Santos. Audrey, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Valeu Podcast. Muito obrigada. Uma breve leitura mesmo, né? Porque são muitas histórias já vividas, uma bagagem que, graças a Deus, a gente deixou aí um legado em cada canto que passei, e a gente sente isso, né? Quando eu vou para os lugares, entro nas comunidades, como eu sou recebida de um jeito tão carinhoso, respeitoso, e isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? Então, você sentir o reconhecimento das pessoas por aquilo que você já fez e está realizando, isso para mim, Marcelo e Luiz, é o que vale, né, para a vida. Então, será uma honra contar não só um pouquinho do meu passado, né, dessa história que me levou até o dia de hoje, né, como secretária de Desenvolvimento Social de Santos, que muitas pessoas, agora não mais, mas no início, lá naqueles primeiro mês, as pessoas, meu Deus, o que você foi fazer da sua vida? Parecia que eu estava revendo a minha história quando eu decidi
me candidatar a vereadora, né? Que quando muitos amigos, os familiares, o que você vai fazer? Não faz isso, meu Deus, uma loucura, né? Vai se envolver com isso. E aí chega uma amiga e fala, caramba, você vai ser uma flor no meio disso tudo, né? Desse pântano. Eu falo, cara, não é possível, agora eu vou. Porque eu não quero perpetuar esse sentimento que você tem hoje, né? Se eu me sinto preparada para assumir essa função, eu vou e vou enfrentar, vou persistir, porque eu estou preparada para isso, né? E o caminho mostrou que realmente era o momento, né? Aquele momento que eu decidi pela primeira vez estar como candidata a vereadora, cumpri um mandato de 4 anos, fui para o segundo e só realmente vitórias, conquistas para a população. Audrey, acho que eu vejo um ponto muito importante nisso, nessa transição tua do início de carreira do jornalismo, né? Você se tornou uma repórter consolidada dentro da região, no principal veículo de comunicação da cidade. Isso a gente tem que valorizar esse teu lado profissional lá, mas eu acho que assim, o teu sentimento foi maior, porque dentro do jornalismo você acabou vivenciando muitas histórias, né? Você sentiu muitas dores e falou, de que maneira eu como jornalista não posso contribuir, de repente, para isso, mas em todo lugar eu acho que assim, as coisas foram acontecendo. Eu falo, se queira ou não a política, né, Luiz? Você tem um lado de empreendedorismo também muito grande dentro disso, né? Sim, sim. E uma coisa muito legal, um ponto E que principalmente a coragem, né, Marcelo? De ter uma carreira consolidada, que pausa para carreira construir uma consolidada, nova, né? uma das repórteres de maior importância no quadro da emissora na Sim. época, falar assim, pô, ela vai parar tudo isso para se dedicar, que nem falar entrar no meio dessa corja, né? Como muita gente fala. E tá aí a Audrey para mostrar, porque, por exemplo, infelizmente, que eu falo assim, como em tudo, que nem eu falo assim, eu defendo a polícia militar pra caramba. Todo policial, que nem as pessoas falam, policial é bandido, é malvado. Não, cara. São seres em todo humanos lugar, são que seres ocupam humanos, espaços. Exatamente. Ponto. Todo mundo é passível de erro. E você não pode, por causa de um exemplo de um, generalizar isso. todos os outros, Sim, né? sim. E é o que eu falo, o que a gente acontece na política é o que, infelizmente, hoje a gente vê isso que eu falo assim, graças à internet, a gente tem um lado positivo da coisa do acesso mais rápido às porque informações. às vezes um candidato era eleito, ele passava 4 anos sem fazer absolutamente nada, ia lá, contava meia história Como de ainda coisa, tem, se né? reelegia. Mas assim, eu falo assim, não por você estar aqui, mas você sabe eu vi o quanto que a Audrey atuou, principalmente nesse lado das mulheres, né? A coisa lá do absorvente. Cara, fatos que até então, para os homens, a maioria dos homens, e não estou falando dependendo de nível social e escolaridade e tal, eu mesmo não tinha acesso a essa história do absorvente, que, é uma coisa que eu nunca pensei, a mulher precisa de absorvente. Porque pra gente é tão natural, orgânico, né? A esposa de vocês, namorada de vocês, vai na farmácia, compra. Pacotinho e compra. Mas esse pacotinho, ele custa caro para muitas famílias, né? Então, ou você compra o pão ou você compra o absorvente. É fato, é realidade. Tá lá, vai pra ponta e ouve as histórias, né? Foi o que eu fui fazer, foi o que eu fiz pra gente chegar a um projeto, a uma legislação de proteção a essas meninas e essas mulheres que não têm acesso fácil como nós temos, né? Então, só você vivendo essas histórias é o pertencimento que te leva à ação verdadeira e eficiente. Isso é empreender, né? Porque o verdadeiro empreendedor, ele passa pela fase, ele passa pela experiência para ter sucesso naquilo que ele quer alcançar como objetivo. Se você não faz isso, se você não vive esses relatos ao lado, você não sente essas dores. Você não sente a dor, então você não consegue atingir o objetivo da população. Então, acho que esse foi o grande diferencial, mas tendo como base a minha experiência no jornalismo, né? E muita gente me pergunta, o que o Luiz traz Audrey, mas que loucura deixar o jornalismo, né? Você não sente saudades? E eu digo, hoje eu faço mais jornalismo do que nunca, desde que eu realmente tomei a decisão de estar em outro lugar, eu faço mais jornalismo do que nunca, porque o jornalismo que é você estar, ouvir, pertencer, sentir, né, aquelas demandas de uma determinada comunidade e buscar as soluções. Só que no jornalismo, por vezes, você vai, escuta aquele problema, sabe que ele existe, você entrega a matéria, só que você não retorna no lugar. Então, você entrega a alguém
né, algo para que aquilo seja resolvido, mas não necessariamente você vai acompanhar o caso e vai resolver, né? Quando eu passo para a política direta, né, partidária, com cargo, você passa todas as fases que o jornalismo te proporciona, só que você tem o poder de realizar, de fazer, de entregar, de manter. Então, isso é esse degrauzinho a mais que não te deixa superior a ninguém, e isso é muito claro, tem que ficar muito claro para a população, porque o político verdadeiro é aquele que está ao lado da população, é aquele que a população tem acesso, é aquele que a população toca, que sabe que é verdadeiro. E isso as pessoas sentem a diferença. Até hoje as pessoas falam, André, mas você é diferente, você está aqui, a gente te liga, você atende. Sabe? Tem cara que entra na política e fica na redoma de vidro, né? Vai para sua Sou cadeira e não né? desce mais, né? Então, é sair do ar-condicionado, né? Tá lá na ponta. Arregaçar as mangas, como a gente fala. É né? isso. Então, eu falo, até o isso. nosso próprio prefeito é um cara que eu vejo essa visão tua. O Rogério também é um cara super acessível, eu vejo pra muita gente, né? E eu falo, dentro dessa realidade que você falou, né? Que nem às vezes, você pega lá no... Quantas tragédias você não vivenciou dentro do jornalismo? Incêndio ali, incêndio acolá, um assassino. Cara, então assim, a vida do repórter, do jornalista... Deixar um beijo aqui para minha irmã também, a Cláudia Bozelli, que é editora. Trabalhou, a Cláudia também até hoje, trabalha lá na TV. Linda, né? Competente. A nossa editora-chefe do jornal rápida, da TV Tribuna de Segunda com Edição. Posicionamento firme. E brava. A irmã mais brava. Pode vir para a política também, Cláudia. Eu apoio. Não, então, o que é legal é isso, né? A gente vê essa tua vontade, essa coisa do fazer acontecer, né? É que ele falou assim, eu vivenciei isso, acho que depois que eu entrei no Rotary, é mais ou menos, você segue o mesmo lado de política lá dentro, no sentido do quê, né? O sentido de servir. Porque, por exemplo, que nem agora, aconteceu um incêndio lá na Vila... Dique da Vila Gilda. No Dique da Vila Gilda, onde por acaso a gente montou a escolinha lá, o Rotary, né? E tal... E, cara, eu sei a realidade. Você atravessa ali o Dique da Vila Gilda, você anda no meio das casinhas, do outro lado está São Vicente, atravessado por um canal. Você olha ali, eu levei um empresário do nosso grupo, um empresário grande da cidade, que nunca tinha pisado numa comunidade. O cara andando no meio das palafitas, a cara dele em choque. Pô, porque eu já tive meus tempos de maluco também, então eu já me meti nessas coisas, né? Um outro ponto que a gente vai entrar aqui, falar um pouco do trabalho da nesse sentido. Mas eu acho que esse é um ponto legal, que eu acho que Santos é um oásis no meio das cidades do entorno, né? Eu morei no Guarujá há muitos anos e o Guarujá é uma cidade que passa por uma situação financeira muito diferente de Santos, né? Pública? No geral, acho que da cidade Pública, mesmo, empreendedorismo, comércio... Exatamente. Também é de uma cidade de uma economia mais fraca do que Guarujá já foi aí o que eu falo assim, entra só sem te cortar, Santos, Luiz, né? mas Guarujá entra na história do que é uma série de administrações mal feitas destruir uma cidade que era considerada a pérola do Atlântico. Mas então, você não tinha imóveis na cidade, ou tem, que se desvalorizaram? Sem Porque dúvida. a recuperação é difícil, não é de um dia para o outro. Exatamente. E a gente passa por uma questão de desenvolvimento social muito grande, né? E quando a gente pensa Santos já está toda asfaltada, Santos já está com saneamento básico feito, Santos já está numa situação cidades diferente, líderes de estacionamento no Brasil. IDH né? alto, renda per capita alta, enfim, Santos de fato tem uma condição diferente, né? Quase 100% de saneamento. Exatamente. E como fica o papel do desenvolvimento social numa cidade pronta? É isso aí, né? Muitas pessoas, elas questionam, né? Por que tantas pessoas nas ruas? Por que tantas pessoas em condição de alta vulnerabilidade? Primeiro, é importante entendermos o que é o desenvolvimento social, o que é a assistência social. Porque se nós não superarmos esta fase enquanto sociedade, a gente não consegue atingir a causa desse efeito. Efeito esse que é parar nas ruas a partir de diversas situações, diversas histórias, vivências e experiências, né? Então, é importante entender o que é o desenvolvimento social. É a garantia de direitos, aqueles direitos que foram retirados da sua vida num determinado momento de fragilidade. Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui.
dos equipamentos que são essenciais e fundamentais à vida do ser humano, que são os CRAS e os CREAS. Mas o que é isso, Audrey? São os Centros de Referência da Assistência Social. Uma dá atenção básica e outro dá atenção especial. O que é essa atenção especial? É aquela que cuida das diversas violências que acontecem com as mulheres, os idosos, as crianças e os adolescentes, né, os deficientes e a população de rua. Olha aqui quantos segmentos o desenvolvimento social tem no seu guarda-chuva. E a proteção básica? Um exemplo muito claro que muitas pessoas estão vivendo neste momento. Aquela família, pai, mãe, 2 filhos. Pai perdeu o emprego. Opa, a mãe está suportando aquele aluguel, a comida com uma diária. Daqui a um pouco a mãe se desestrutura, não tem mais dinheiro. Não tem dinheiro para o aluguel, não tem dinheiro para a comida. O que a gente faz? Acaba a família também. Vamos nos separar. Marido vai para casa de um amigo. A mulher vai para casa de um familiar junto com os filhos. A mulher ainda consegue segurar a barra por algum tempo. O homem já não. O homem já entra num ciclo de dependência do álcool e de drogas ilícitas. É a história mais comum que a gente encontra na rua. Então, o álcool é uma droga lícita, né? Se a gente for analisar, é uma droga. E a pandemia, ela foi devastadora, sim. Nós tínhamos, quando você... Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua, né? Nós passamos de 18 mil cadastros únicos na cidade de Santos para 31 mil cadastros únicos. 31 mil moradores de rua? Não, 31 mil famílias que procuraram perderam essa situação. o CRAS ou o CREAS. Porque é a primeira porta de entrada quando uma família começa a se desestruturar. O que o CRAS vai fazer com essa família? Opa, antes de você entrar numa alta vulnerabilidade, vem para cá, nós vamos cuidar de você no sentido de acompanhar com técnicos onde você pode ser encaixado, em qual programa, qual a ação que a gente vai te envolver para você não entrar na altíssima vulnerabilidade, que é a rua. A prefeitura tem um sistema voltado para encaixar essas pessoas, tem empresas parceiras. É justamente isso, mas a porta de entrada é o CRAS, é o CREAS, né? Então nós temos na cidade 8 CRAS. 2 CREAS e 2 NIAS, que são braços dos CRAS, né? Onde a gente ainda não tem uma população suficiente para ter um CRAS, a gente tem um núcleo lá CRAS e CREAS, integrado. qual a diferença entre um e outro? O CREAS, ele cuida das violências. Então, a mulher vítima de violência, o idoso vítima de uma violência, né? A criança e o adolescente vítimas de violência. Tudo ligado à violência. Isso, por isso que é um centro de referência especializado da assistência social. O CRAS já é a proteção básica, né? Então, é essa porta de entrada quando a família começa a se desestruturar ou o indivíduo começa ali perder o fio, né, condutor da sua vida. Então, o CRAS vai te receber, vai entender a tua vida naquele momento, vai te colocar no cadastro único para que você seja incluído numa transferência de renda, por exemplo, né? Seja uma renda municipal, estadual ou federal. Exatamente, para você não se desestruturar por muito, né, tempo, senão você cai na rua. Que nem teve no ano passado, quando do governo anterior do Bolsonaro tinha e agora o Lula dizem que tirou esse auxílio. Não, quais são os auxílios mais comuns que são de transferência de... É o Bolsa Família, né? Esses são oficiais. Ainda estão. Bolsa Família, tem o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Quando uma pessoa, por exemplo, tem algum tipo de deficiência, esse benefício é pago pelo INSS, né? Então, muitas pessoas têm direito a esse benefício e nem sabem que têm direito. Então, o CRAS vai fazer justamente esse raio-x para que você seja atendido dentro das suas necessidades, né? Que vão suportar aquela fase da tua vida até que você consiga se reestruturar. Então, é importante que as pessoas conheçam os equipamentos, porque se você não conhece, né, pode ser que você não precise hoje, você também não precise hoje, mas pode ser que alguém perto de você esteja precisando. Isso é prevenção. E quando a gente fala lá da pessoa em situação de rua,
como a gente tem que fortalecer e agir para evitar que outras pessoas estejam nesse quadro, nesse cenário de condição de rua hoje. Fortalecendo a prevenção, fortalecendo a informação, fortalecendo que essa informação circule nos nossos meios. Se você não entende o que é um centro de referência, você não consegue ajudar. Exatamente. Quando aquela situação está começando, aí depois fica mais difícil. Não, você falou, o lado preventivo e o outro, ele é muito mais barato. Lógico. É muito mais barato ser prevenir do que remediar, né? Como a gente fala, e aí a gente vai encontrando as diversas histórias nas ruas, Aldo, né? mas uma coisa que a gente vê também da pandemia, como você falou, a gente está no oásis, né, Luiz? A gente vê muita história, você vê através dos portais de notícias de Santos, da região. Muita gente de outras cidades acabam vindo para lá em Santos. Vocês têm uma estimativa, ou por quê? Ou existe aquela coisa mesmo do cara botar as pessoas dentro de uma Kombi da Prefeitura de São Paulo e jogar as pessoas aqui na praia? Porque é o que você falou assim, né? Entre aspas, favorece tudo. Quer dizer, a praia é um lugar para moradia, o cara tem chuveiro, o cara tem banho, entre aspas. Tem lugares para se abrigar. O próprio clima que não é tão frio, né? Santos ela favorece. Falam no verão. O inverno a gente recebe muita gente pelo frio ser mais ameno, né? Em São então, Paulo é muito não mais tão rigoroso, os caras descem, eles né? vêm pra cá. Eu quero até que você cite um exemplo. Ontem, por coincidência, né, encontrei a Audrey à noite lá no supermercado, no Dom Constantin, né? Eu estava indo buscar a minha namorada que tinha ido dar aula de piano ali no prédio do lado. E aí, quando eu tava esperando ela, apareceu um morador de rua e tal, né? E o cara falou, pô, eu tô com fome, eu sempre converso com esses caras, né? Eu falei, tudo bem, vou comprar uma coisa pra você. Sim. Então, Audrey, eu quero que você fale um pouquinho disso também. Qual que é a orientação que você dá para essas pessoas? Eu falo assim, uma coisa que eu não... Cara, no trânsito, assim, eu não gosto de dar dinheiro no trânsito. O menino tá vindo na balinha, pô, legal, você tem esse lado também, mas aquela coisa, muitas vezes você tá dando esse dinheiro que o cara vai estar usando ele pra... Marcelo, não é pra deixar comer, claro, realmente, não é né? não dar o alimento, é fazer com que essa ajuda, que você se sente confortável, porque é um ato humano, né? Um ato de humanização. Você... verifica uma pessoa numa extrema necessidade e você quer ajudar. Mas qual é a ajuda eficiente? É a ajuda de dar o alimento e você dar tchau e virar as costas? Ou é você entender que os serviços existem, eles funcionam e que você precisa aliar este ato de humanização a um serviço eficiente? Tá aí, eu era um leigo até ontem, né? Entende? Então, assim, é você oferecer a ajuda concreta e não fazer com que aquela ajuda cronifique ainda mais essa pessoa na rua. É o exemplo que a gente fala do empreendedorismo, entendeu? Né? Não vamos dar o peixe, vamos ensinar o cara a pescar, né? É mais ou menos... Mas, Audrey, ele não vai querer hoje, aí você persiste amanhã, você fala depois, né? Se você entender os serviços, e aí eu vou te dar um grande exemplo, que quando eu entro em maio deste ano... A Guarda Municipal fez muito esse trabalho, né? Ela tá ligada a você ou não? Não. Porque eu vejo a Guarda Municipal parando as pessoas na rua... Eu vou entrar nesse ponto. É importante até falar dos grupos solidários que... Em maio desse ano, quando eu entro na secretaria, eu faço um grande raio-x da situação atual da secretaria, identifico algumas necessidades mais extremas, então coloco as prioridades, aí é o olhar do empreendedor, né? Entender a situação para você entrar com as ações. Então, entendo que faltava RH, fizemos um processo seletivo emergencial para que a gente pudesse ter as pessoas de imediato, fizemos o concurso público que está em trâmite aí, mas as pessoas vão entrar lá para janeiro. Por que isso, Alder? Porque a gente tem uma secretaria com 500 pessoas e o déficit hoje chega a 180. Ou seja, a gente falha em muitos momentos, né? Sem ter o corpo técnico inteiro. Então, as pessoas... Tem muita vaga ainda que precisa ser suprida. Né, então o prefeito entende a nossa necessidade, assina embaixo, fizemos os 2 processos seletivos e isso está sendo muito positivo para todos nós. E aí começo a identificar outras situações. Os grupos solidários que fazem essa entrega, essa distribuição de comidas. Tem lá no BNI, né? Um grupo desse, né? Que faz entrega de comida, né? E aí eu entendo que eles estão de forma solta na cidade, né? De forma desorganizada, entendendo que grupos passavam no mesmo local, diferentes grupos, 3, 4 vezes. Então, a pessoa ficava com uma marmita, assim, com 4 marmitas. Então, a gente começou a fazer um trabalho com esses grupos de organização, planejamento. Bairro por bairro.
primeiro de tudo, não mudar a ação desses grupos de imediato. Fazer com que eles entendessem que os serviços, eles ocorrem. Então, tinham muitos representantes desses grupos que não sabiam o que é um centro pop, né? O centro pop que funciona ali na Amador Bueno, 446, que recebe essas pessoas para fazer esse grande raio-x. O nosso abrigo emergencial, que recebe as pessoas no pernoite para que elas acessem os nossos serviços. Os nossos abrigos, que temos mais de 600 vagas fixas para essas pessoas. Os nossos serviços de qualificação, né? A partir do momento que essa pessoa entra no Centro Pop, faz o nosso pernoite, vai para a vaga fixa, ela é direcionada, então, pelos nossos técnicos para ir para um curso de qualificação, para uma vaga no nosso programa Fênix, que elas recebem uma bolsa para aprender um ofício. Então, assim, é uma rede de serviços que, se o grupo solidário não souber, ele não vai conseguir ajudar com eficiência. Então, nós começamos uma rodada de reuniões dentro dos nossos equipamentos, para que eles conhecessem os nossos equipamentos. Então, hoje, muitas pessoas que entregavam somente a comida não fazem mais isso. Elas têm esse olhar mais ainda cuidadoso. Elas conseguem ajudar até para encaminhar a pessoa de também para isso. O É serviço. muito inteligente essa ideia. Quando você traz Existe a guarda... aquela lavanderia que Existe, a lavanderia 8 de de março. Violência, né? É. Ela fica na Amador Bueno, onde que fica? Não é São Francisco? Não, ali é Na Amador rua Bueno. É Amador Bueno, né? Ali é uma lavanderia onde as mulheres fazem a autogestão daquele lugar. Não necessariamente que passaram por alguma violência, mas que estiveram já em um grau de vulnerabilidade. Então, já foram prostitutas? Não. Um caso nisso assim? Não necessariamente. Passaram por uma fragilidade, Tá. né? Então, ali elas conduzem, e agora a gente está com um projeto magnífico de ampliação desse trabalho. Vamos mudar de lugar, vamos dar um lugar de mais visibilidade na cidade, né? Hoje mesmo a gente tratou sobre o projeto estrutural, identificando que essas mulheres têm um potencial gigantesco de crescimento, onde a cidade precisa reconhecer o trabalho dessas mulheres. Vamos ampliar o número de oferta de vagas, fazer uma rede de sustentabilidade com oficinas de costura, com reciclagem, né? Isso tirando toda a parte que a gente já tem na Vila Criativa, né, do mercado. As vilas criativas são um negócio muito legal. Não também. são as vilas criativas Tem todas lá no do Morro desenvolvimento também. social. Não são todas. Não são todas nossas, do desenvolvimento social. Do desenvolvimento social, nós temos a Vila Criativa do Mercado, onde lá nós temos os cursos de qualificação para que essas pessoas que entraram pelo CRAS, pelo CREA, pelo CREAS, pelo Centro Pop, que estão nos nossos acolhimentos de vaga fixa, que eles aprendam um ofício. Marcenaria, corte e costura, panificação. A gente tem um curso de panificação. Isso da panificação. Tem um cara muito atuante aqui, que é o Toninho, né? Lá, o presidente do Sinaspan, né? Não, mas quem dá o curso pra gente lá é o Senai. O Senai faz isso. Que é o nosso parceiro. Essas entidades privadas, vocês entram em contato também? Todas. Agora a gente está, assim, quando eu entro, eu vejo que havia uma distância muito grande entre a secretaria e a sociedade, né, de forma geral. Então eu começo a comunicar de forma diferente para que as pessoas conhecessem os serviços lá construídos, né? E agora a gente está com uma aproximação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, do comércio varejista, dos conselhos, todos os conselhos, principalmente os consegues, né? Apresentando os nossos serviços para que a população tenha esse contato. Justamente, acho que de todos que passaram por aqui hoje, uma reclamação comum do empresariado é a falta de mão de obra qualificada, né? E muitas vezes não sabem onde buscar. Exatamente. Né? Nós estamos criando um canal de comunicação entre a sociedade, o mercado de trabalho e a saída qualificada aqui dos nossos beneficiários. Se você tem acesso a essa informação, eu fui numa reunião da turma dos construtores da cidade, né? E para minha surpresa, não existe mão de obra em Santos de pedreiro, cara. Esses caras que constroem os prédios aqui, que estão aí ajudando na construção dos prédios, cara, os caras trazem tudo de Cubatão, de outras cidades. Cara, não existe uma baita oportunidade de uma mão de obra que, entre aspas, consegue se pagar bem até para uma pessoa, para esse profissional, mas é uma cidade carente de uma mão de obra
De cursos de Cara, qualificação nesse sentido. Olha assim, principalmente Santos e Praia Grande, Não a é quantidade de prédios. não é só construção civil, né? Todas Nossa as realidade áreas. Não, o aqui. que a gente fala, Luiz, você trabalha com RH, o Luiz segmentos. ele tem uma empresa de RH também, Exato. né, Audrey? E a gente sabe, até em grupos que a gente faz parte comum, Luiz, arruma um profissional de vendas aí pra mim. Tu veio perguntar pra mim, Luiz. Eu posso falar uma coisa para vocês? Nós temos 2 programas lá dentro da Coordenadoria de Desenvolvimento Social, que é o programa Novo Rumo, né? E o programa Fênix. São pessoas que estão participando desse acompanhamento técnico por assistentes sociais, psicólogos e que são direcionados para esses programas. Dentro do programa Novo Rumo, que a Secretaria de Desenvolvimento Social paga uma bolsa para essa pessoa trabalhar, nós temos o Restaurante Escola, que é uma parceria com a Unisantos e com a Secretaria de Turismo. Então, a Secretaria de Turismo tem o equipamento, a Unisantos entra com o curso de gastronomia e a Secretaria de Desenvolvimento Social com o corpo, né, o RH e o pagamento dessas pessoas. Né? É o Restaurante Escola é Nova muito Longo, legal. que é o bistrô. Todas as reuniões do Restaurante Week acontecem lá, Então, né? ali, as 20 pessoas que trabalham lá são nossas, né? Então, eles trabalham por um período. Nós tivemos agora um case de muito sucesso, que o empresário Netão, né, do Bom Bife, ele abriu o restaurante ali na Pedro Lessa, e quando ele soube desse nosso projeto social, e os alunos estavam para se formar e cada um ia, né, tentar a sorte no mercado de trabalho, ele foi lá e contratou os 20 alunos. Ele tem a hamburgueria de um lado e a parrilha do outro. No final do curso e contratou pelo CLT, né, pela CLT, essas pessoas estão lá trabalhando. Em breve vai estar aqui no nosso podcast também. Eu falei com ele, é um cara que tem uma trajetória maravilhosa. É um cara que tem uma cabeça de é um empreendedorismo fantástica. É o que a gente fala, empreendedor nato, né? E o que é legal, às vezes, essas pessoas, é como a gente fala, entra naquele mérito todo, né? Quando a gente tem aqueles programas de governo, seja o que for, né? Para ajudar as pessoas, você fala assim, quando você está ajudando, você está, de repente, um cara, ele tem um talento para gastronomia, faltou esse empurrão, alguém poder olhar para ele de uma forma e falar, cara, daqui a pouco vocês podem estar criando um cara que vai estar montando uma cadeia de restaurantes na cidade, um cara que de repente vem de uma origem humilde, mas para eles são difíceis aquela coisa. É uma coisa que eu sempre, às vezes, a gente debate em rodas de amigo, né? Aquela coisa, de cotas raciais. Aí eu falo, cara, acho que quando você fala de cota racial, você está elevando o preconceito. Qual que é a diferença para mim e para um negro? Intelectualmente, você começa... Aí você vem na minha visão. Eu fui conversar isso com um amigo meu, e ele falou para mim, Marcelo, para ti é muito fácil você branco e tal, por mais que você fala assim. Eu falo, cara, o branco e o negro, eles pensam da mesma maneira, eles são inteligentes, às vezes tem cara capacitado. Mas ainda não são tratados na sociedade como iguais. Exatamente. Aí que eu não tinha visto por esse lado. Cara, por exemplo, é uma coisa que muita gente fala, entre um branquinho e um negro competindo no mesmo cargo, ao tal do padrão da sociedade, vou optar por quem? O preconceito estrutural. Existe, eu falei assim, acho que a cota social, sim. Por exemplo, de repente você estudou em escola particular, eu estudei em escola particular quando criança, fui estudar o último ano na escola pública do Marquês de São Vicente, eu estudei no Colégio Santista, meu pai quebrou, né, não tinha condição de pagar, eu fui parar na escola pública. E aí, quando você olha esses dois enlaces, né, você fala assim, você está vetando de uma certa maneira. Porque não, a cota social, o cara teve uma dificuldade maior de aprendizado e tal, mas só que assim, é um debate que vai para muita coisa, mas você vê muito essa diferença também em relação ao racismo, ao preconceito racial, né? Lógico que tem, e dentro dessa estrutura que nós temos de cuidar, né, de amparar, de resgatar vidas, nós temos o preconceito da sociedade quando a gente fala dessa saída qualificada que nós realizamos, mas qual é a porta do mercado de trabalho que está aberta para receber essas pessoas? Isso eu acho muito legal a gente falar, porque o nosso público, né, empresário no geral, ele tem um papel social importante ao contratar um funcionário, né? É óbvio
que tem a questão, né, de uma exploração comercial de uma marca, de um negócio em si, que é o objetivo final, mas ele gera emprego, ele traz renda para aquela... Sustenta famílias, exatamente. Como que funciona a comunicação desses empresários? Tipo, hoje o Marcelo falou aqui, os grandes construtores da cidade, que talvez sejam o público... Tem o Porto aqui, que talvez movimente mais, mas que movimentam muito dinheiro na cidade. Por que uma demanda deles não é escutada pelo serviço público para focar esse desenvolvimento nessa área? Criar esses cargos, né? Ou eu não sei, né? Também. Sim, a gente está justamente hoje não, né? Modo de dizer, mas nós realizamos uma pesquisa das profissões que são mais, que o mercado tem mais carência, né, nos dias de hoje, em relação a essa busca de profissionais qualificados. E nós estamos focando justamente os nossos cursos para essas categorias, né? Então, abrindo mais oportunidades, mais possibilidades, mas principalmente apresentando os nossos cursos de qualificação às empresas e fazendo associações com universidades para que a gente tenha aprimorado esse serviço de forma interna para ir para o externo de forma mais preparada, né? E confiante. A gente está criando um aplicativo de busca onde o que o mercado de trabalho quer e o que eu tenho para oferecer, para que o empresário possa acessar esse aplicativo e encontrar aqui neste meu cardápio, né, neste meu leque de opções, o profissional que vai se encaixar na empresa dele. E isso não existia, né? Então, essa construção dessa ideia, ela está sendo feita desde o momento que a gente entra e entende que estava tudo muito fechado, né? Estava tudo muito escondido. Quem vai procurar algo lá naquele lugar? Não vai. Só vai se a gente despertar para o mundo que nós temos esses serviços. Então, é justamente essa fase que nós estamos fortalecendo dentro da secretaria. Eu tenho um potencial gigantesco dentro da minha secretaria, dentro da nossa secretaria, que é o corpo, é humano, e essas pessoas sendo preparadas para voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente entra num ponto do preconceito, né? E fazer com que a sociedade entenda que as pessoas que passam por uma fragilidade não são pessoas que não merecem uma outra chance. Às vezes né? Um cara que vai parar na cadeia porque roubou uma margarina no momento de fome, também tem esse lance também. O cara fala assim, um cara que uma vez ele foi condenado na justiça, ele para sempre está condenado, entre aspas. Mas na assistência nós não temos só essas pessoas, Marcelo. Nós não temos tô falando também. nisso, não, eu tô falando dessas pessoas, mas também eu falo assim, são coisas que correm em paralelo, né? Você tem um lado que o cara que de repente ele nunca cometeu nenhum ato ilícito, ele passou por um momento de fragilidade e tal. Você tem os dois lados. Também pro trabalho de reeducandos, de presídio, alguma coisa, a prefeitura também, entra um pouco isso também. Tem, tudo. Porque às vezes eu falo assim, tem aquele criminoso que é ruim mesmo, e também tem aquele cara a assistência social, ela não vê, ela precisa respaldar os direitos daqueles que tiveram seus direitos violados, né? Por alguma razão, por algum momento. Então, a gente não enxerga isso enquanto assistência social. A gente enxerga resgatar aquele ser humano e devolver a autonomia que ele precisa ter. Então, a gente vai preparar essa pessoa para isso, né? É isso. Esse projeto do aplicativo é muito parecido, vamos dizer, com o CIE que a gente tinha em tempos de faculdade, quando você estava fazendo, você estava procurando um estágio, né? Você tinha um banco de talentos. Hoje existe a Cato que faz ainda, isso, né? Tipo, empresas privadas que cobram para você estar lá, a gente tem um diferencial nisso, porque é um emprego supervisionado. Então, a pessoa, ela vai para aquele emprego, que é justamente o que está acontecendo lá no restaurante do Netão. Essas pessoas, elas não saem da assistência, olha, agora é teu, Tchau, Netão. se vira. Elas continuam sendo acompanhadas pelos nossos técnicos, que legal pelos nossos assistentes sociais, né? Porque você não tem o desvio de percurso. Ali a gente vai estar amparando em qualquer situação de fragilidade. Opa, está acontecendo isso, mas por que está acontecendo? Vamos então tomar aqui essa ação para que a gente retome o nosso caminho. Então, assim, é um emprego supervisionado, o que muitas vezes não tem talvez, fora, né? Eu acho que assim, como a coragem que o Netão teve, eu acho que esse tipo de situação ainda ser, entre aspas, você está resguardando, ou seja, resguardando eu não vou falar,
mas pelo menos você tá ali carimbando e fala, ó, cara, o filho Nós não é estamos só teu, juntos. não. Estamos juntos, exatamente. Estamos juntos, isso. porque todo mundo precisa de um momento de ajuda. Todo mundo, né? Todo mundo. Quem é que tá livre disso, meu Claro, Deus? lógico. Ninguém. Então, assim... Eu sei muito bem disso. Eu já passei por... Não é? Eu já fui no fundo Por um do momento de poço, fragilidade, né? E você, graças a Deus, teve a sua família para lhe amparar. Mas quem não tem? Quem não tem ninguém. Tem a assistência social para isso. É esse o momento da assistência social. Quando você se vê sozinho, quem vai me amparar nesse momento? É a assistência social. Quando a educação em algum momento não ampara, né, porque foge dali de algum caminho da educação, vai para a saúde. A saúde não dá conta, para onde vai? Vai para a assistência social. Mas o trabalho está todo interligado. Nós precisamos de todas as secretarias unidas para que a gente realmente atenda às necessidades daquela pessoa. Porque no desenvolvimento social não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico em enfermagem. Nós temos os profissionais da assistência que vão trabalhar ao lado da saúde para que esse ser, ele seja atendido 100% nas suas necessidades, né? Um problema em relação à doença, à saúde mental, a vícios. Tem muito psicólogo, então, dentro que trabalha no desenvolvimento social. Nós temos a função do psicólogo, do assistente social e do operador social, né? Então, qual a diferença entre cada um deles, para quem não sabe? Então, o assistente social, ele tem todo aquele amparo dentro... Ele é o cartão de entrada, o assistente social? Na verdade, o operador social, ele tá na rua, na ele ponta. É o captador. Ele tá lá na ponta, né? E também tá nas nossas unidades, nos nossos equipamentos. Às vezes o cara, ele tá na dando rua, esse ele bate reparo. numa porta dessas. Ele vai dar esse amparo também, né, aos outros profissionais. E cada função ali vai ter a sua competência técnica para atender a necessidade dessas pessoas. Mas uma pessoa, por exemplo, agora eu vou falar do 153 para a gente até ensinar a população. Tá aí, o que a Aldrin me falou Eu ontem. acho que isso é fundamental, Marcelo. Então, eu tô na rua, eu vejo uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de um amparo, né? Consigo conversar com aquela pessoa ou não, mas eu quero ajudar. 153. 153. E quem deve ligar para 153? Então, vamos lá. O 153 é um número nacional da Guarda Municipal. Só que em Santos, ele foi unificado com vários serviços. Então, lá no 153, caem todas as questões relacionadas ao Código de Postura da cidade, né? Questões relacionadas também à CET, à Guarda Municipal, principalmente, mas também à nossa abordagem social. Então, você liga para o 153 e fala, olha, estou aqui vendo um morador, uma pessoa em condição de rua, né? Ela deseja um acolhimento, ela deseja uma ajuda. E aí, então, os nossos operadores sociais serão acionados e vão até o local para que a gente entenda a necessidade daquela pessoa. Eles vão de imediato ou não? Tem essa possibilidade? O chamado é de imediato. Por exemplo, o que eu te falei assim, eu tô lá, eu encontrei um menino que ele falou pra mim, pô, eu queria conversar com você. Que eu contei um pouco da minha história de vida, eu falei, não, vou passar e eu vou conversar lá com ele. Então, provavelmente ele vai falar, eu vou querer ajuda. Como é que eu devo proceder nesse caso? 3, chamado de imediato. Eu fico aguardando lá ou a pessoa Necessariamente. ou não? Aí você vai dar as características da pessoa, o nome da pessoa, onde ela está, que a equipe vai chegar lá. Vai chegar então, de alguma quando eu maneira. falo da importância do fortalecimento do RH, é justamente nessa ponta. Nós vamos ter muito mais profissionais na ponta a partir deste mês nas ruas em Santos. Luiz, olha, tá aí Entendeu? uma coisa aí também que você pode somar com a tua empresa aí também para colaborar nisso. De repente você está conseguindo. E não só isso, colocar dentro mão de dos obra aí através desse trabalho muito bacana. Dentro né? do Centro de Controle Operacional, nós conseguimos fortalecer a equipe. A Secretaria de Desenvolvimento Social não participava do Centro de Controle Operacional. E isso era uma falha muito grande, uma ausência nossa lá dentro. Nós contratamos 12 profissionais para fortalecer o 153. Então, a Guarda Municipal atende
quando for assunto Problema relacionado à pessoa em situação de rua, ela é transferida para uma pessoa que vai ter um olhar humanizado, não que os guardas A não Guarda tenham. Municipal não faz isso, porque eu já vi guardas Faz. abordando aqui, nem, por exemplo, ali no Gonzaga, onde tem muito morador de rua, Então, mas ali na Marcílio Dias, não é? a Guarda Municipal ela faz quando há alguma situação envolvendo o Código de Posturas da nossa cidade. Por exemplo, algo que esteja obstruindo a calçada, né? Então, a Guarda Municipal ela é chamada para tipo isso. um guardador de carro que está, de repente, pressionando alguma pessoa. É uma essas outra situações. situação, né? Então, a guarda vai de imediato para resolver aquela questão, mas oferece à pessoa, você quer a presença do... Eles estão preparados para fazer essa abordagem, então você que ajuda, eles você não quer sair fazem, daqui. eles não fazem a abordagem, Mas eles vão até o local e oferecem, né, se aquela pessoa quer a ajuda do desenvolvimento social. Querendo, eles acionam de imediato os nossos operadores sociais, né? Então, que funciona 24 horas. E importante falar, nós temos, além de fortalecer essa equipe, nós vamos fortalecer também a equipe especializada de abordagem de crianças e adolescentes. Nós temos uma equipe especializada na abordagem de crianças e adolescentes em trabalho infantil nas ruas. Então, viu essa situação? Para onde liga? Vendendo bala no semáforo. Exatamente. Para onde liga? 153 também, que a nossa equipe especializada será acionada para ir até o local. Detalhe, e é importante falar, posso falar quase 90%, porque é mais de 85%, né? A gente está na faixa de 86% das crianças e dos adolescentes hoje que estão em nossas ruas são de cidades vizinhas. Eles não são do Santos. Não são de Santos. Não, tanto que assim, eu sempre pergunto quando o moleque tá, o moleque fala, a maioria, assim, que eu já conversei, tudo Vila Margarida de São Vicente. A maioria... Cara, é impressionante. Fala, de onde você é? Cara, eu falei, a Vila Margarida ela manda a molecadinha pra cá. E às vezes tá o pai na esquina junto, O que nós estamos fazendo agora para um trabalho de integração? Quando eu chego à secretaria, também verifico que não havia um trabalho mais de região metropolitana. Então, acionei a Diretoria Regional da Assistência Social. Por Santos, nós ativamos uma reunião. Já estamos no nosso 5º encontro enquanto gestores da Baixada Santista. Tá. Inclusive, na última reunião, nós apresentamos os dados de Santos, né? Que nós temos os dados totais da cidade em relação ao acompanhamento de crianças e adolescentes. E qual foi a conclusão? Vamos tirar uma câmara temática dos 9 municípios para tratar especialmente dessas crianças que estão sendo acompanhadas nas ruas pelos nossos técnicos. O que fazer? Porque Santos não vai conseguir dar conta sozinha. Como que nós vamos fazer isso de forma coletiva, né? Então, para que a ação seja imediata, não tenha um lapso aí muito grande até que ocorra uma intervenção, porque aí a gente já perdeu aquela criança. É um trabalho mais... Isso eu acho que volta até no que você falou, aquela questão que é um conto popular, a gente nunca sabe se é verdade, se não é, né? Das vans que chegam do interior, de sei lá de onde, existe essa e acabam trazendo mesmo. É que moradores. você falou, tem a questão da temperatura, também que impulsiona os caras virem pra cá, entre aspas, um dinheiro mais fácil de se ganhar, porque, por exemplo, em São Paulo... Mas Ó, independente São Paulo, da exemplo, vontade da pessoa que está ali dentro da van, né? A gente vê isso como uma política pública de uma outra cidade, né? Tipo, querendo se livrar do problema e trazendo para Vocês fazem essa devolutiva também ou a não? gente não faz fiscalização de trânsito, né? Então, Não, muitas mas, por exemplo, pessoas se falam vocês assim... descobrem, o cara só, sou de São Paulo, Sim. o cara chega para vocês e fala, eu vim numa Kombi da Prefeitura de São Paulo. E aí, no caso por desse, exemplo. Isso faz parte do nosso cadastro diário, né? Então, Vocês quando a têm gente uma ação aborda disso? a pessoa, a gente tem todos os dados armazenados e trabalhados, não só armazenados, tá? Então, a gente tem as Tem um pessoas processamento desses acompanhadas dados. nas ruas. Elas não são abandonadas nas ruas, elas são acompanhadas por técnicos, né? E pelos operadores. Se ela está na rua é porque ela ainda não quis sair da rua. E é muito importante falar que nós não podemos tirar ninguém à força da rua. Então, se essa pessoa, ela veio de outra cidade porque ela quis, seja no caminhão, na Kombi,
Kombi, no ônibus, é um direito de ir e vir. Então, É ela constitucional. quis, né? Se ela foi obrigada a entrar numa Kombi, obrigada a entrar num caminhão, num ônibus, é diferente o conceito, que já estou trabalhando com a Diretoria Regional da Polícia Civil em relação a porque esses aí casos. já é crime, né? Isso, então é uma outra situação. Então, deixar claro que a cidade de Santos sim tem esse trabalho, é o recâmbio qualificado. Quando então você vai a um lugar, identifica que aquela pessoa é de outra cidade, todo um trabalho é feito, levado para o Centro Pop, ela vai ficar no nosso pernoite, é oferecido a ela o retorno. Se ela quer retornar, o que a gente faz? Liga para a cidade de origem, para um serviço de referência, entende se essa pessoa realmente estava sendo acompanhada ou um familiar que ela tenha contato, porque esse dinheiro não pode ser usado para turismo. Esse dinheiro é uma prestação de contas, né? Somente neste ano, até o final do mês de setembro, nós fizemos recâmbio qualificado para a capital, 100 pessoas retornaram. Recâmbio qualificado para... Exatamente isso, com toda a informação tratada, eu falo, eu quero voltar para minha cidade. Recâmbio qualificado para outras cidades do estado e estados vizinhos, foram 120. 120 pessoas retornaram de outros estados. Com a prefeitura assumindo esse custo. Não é a prefeitura, a gente recebe esse dinheiro, né? Dinheiro é uma prestação de contas que a gente precisa fazer para o Tribunal de Contas, né? De onde essa pessoa, quem é essa pessoa, se ela realmente voltou para a cidade de origem, né? Então, não é brincadeira esse dinheiro. Então, as pessoas falam assim, manda de volta. Não, tem todo um trabalho que precisa ser feito, faz parte da diretriz da Política Nacional de Assistência Social, né? Que precisa ser obedecido para que essa pessoa retorne, né? E retorne com responsabilidade. Porque senão, é um vai e volta de pessoas, né? Ali, você dá murro e ponto de faca, né? Então, assim, tem que ter um acompanhamento posterior. Então, só para as pessoas entenderem, existe sim esse trabalho na cidade, é feito com muita responsabilidade, que é o recâmbio qualificado. A partir do momento que essa pessoa é de outra cidade, nós identificamos um serviço de referência na cidade de origem, realizamos esse contato até que ela tenha esse atendimento feito. A gente tem tivemos um caso clássico que envolveu desenvolvimento social e saúde, gente, né? Tinha uma moça lá na Ponta da Praia que ela estava em surto, né? Caminhando pelas ruas, seminua, às vezes nua. Eu vi isso uma vez, uma mulher parou São Vicente também, andando pelada pela rua, então, né? Aí a abordagem social foi por diversas vezes. A gente não pode pegar essa pessoa, enfiá-la dentro do carro e colocar ela num serviço nosso. Nós não podemos fazer isso. Então, tive que acionar a saúde para que a saúde fosse até o local. Nós conseguimos fazer aí a retirada dessa pessoa para a UPA. Da UPA, foi levada para o nosso hospital psiquiátrico, que é o Complexo Hospitalar da Zona Noroeste. Conseguimos o contato, o desenvolvimento social acompanhou todo o caso, nós conseguimos fazer o contato com os familiares, identificamos a cidade dessa moça jovem, 22 anos, não era daqui. Conseguimos fazer contato com os serviços de referência, ela estabilizou, nós conseguimos fazer com que ela ficasse lúcida naquele momento. E Santos levou esta moça até a cidade dela, 5 horas de viagem. Que legal, que bacana. Sabe, levamos com um carro nosso, do desenvolvimento social. Foi um técnico da saúde, um técnico da assistência, né, junto com o motorista e a moça, entregamos ela para a família, né? Então, são casos, as pessoas pensam que é assim, né? Acho que assim, mas é um orgulho, uma satisfação para você, tremenda, dá para ver no sorriso. Nossa. Você está devolvendo a vida para essa pessoa, gente, né? É isso, e para a família. A assistência social, ela salva muitas vidas, né? Muitas vidas, muitas vidas. É que às vezes muita gente só vê o lado negativo da coisa. É o cara que mora na rua, cara. Às vezes é uma pessoa, como eu te falei lá, tem um cara que toma conta de carro na Pompeia, que o cara tinha uma vida toda e por um deslize de vida, por uma traição, o cara cometeu um crime e tá hoje morando na rua, cara. Os caras falaram, cara, eu tenho filho, eu tenho mulher. Eles esqueceram que eu existo. Cara, é dolorido para essas pessoas. Eu acho que é isso, né? As pessoas preferem se afastar, né? Tipo,
Cara, Não, isso aí é o problema da não é prefeitura. meu, exatamente, né? Aldrey, agora a gente fala assim, a gente está caminhando para o final, fala assim, acho que tem que trazer você mais algumas vezes aqui, né? Pra gente poder Tem muita contar coisa, tudo. os projetos estruturantes que estão nascendo. Nós vamos agora construir um abrigo familiar. Tem a República para Pessoas em Situação de Rua, que a gente está identificando imóveis ociosos no centro de Santos, onde nós já temos alguns serviços para que essas pessoas possam, para que a gente amplie o nosso número de vagas e ofertas e possibilidades para essas pessoas. Aproveitando, vai uma pergunta ligando ao empreendedorismo que a gente fala assim. Uma coisa que muita gente fala, o desenvolvimento comercial no centro da cidade. É algo, Santos, assim, eu lembro quando eu era moleque, todo mundo ia para o centro para fazer compras, era o centro. Porque antigamente praticamente a gente não existia. Tinha o shopping balneário e tal, mas que minha avó me levava para ir comprar nas lojas americanas, lá no centro da cidade. Existe uma política voltada, você que está dentro do governo também, junto com o prefeito, especificamente nessa. Mas existe alguma coisa caminhando junto nisso também para fortalecer o comércio? Você sabe se tem alguns projetos em mente ou que estão sendo trabalhados para valorizar um pouquinho? Eu sei que tem o negócio lá do Valongo, tem né? os projetos em ação, né? O Eduardo Bittencourt teve aqui, né? Do Parque Tecnológico. Nós temos né? aí todos os eventos turísticos que estão acontecendo, São né? todos Por no parte da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo, né? E Economia Criativa, que isso está dando vida, luz, né, visibilidade ao centro. Nós tivemos um evento agora magnífico, que foi o Festival do Imigrante, né? Domingo não dava para andar no centro, né? Que delícia olhar aquilo lá. Então as pessoas falam Foi muito... na Praça Mauá? Na Praça Mauá, no Arco ali na região do Arco do Valongo, né? Então aquela movimentação, ela tem sido intensa. O que falta, na verdade, é a ocupação dos espaços físicos, né? Das lojas. Eu vejo que hoje a gente tem uma grande concorrência que é a internet, né? É a venda pela internet. Físicas fecharam, né? Então o que a prefeitura vem fazendo é concedendo benefícios para que as pessoas façam a aquisição de imóveis, né? Como a isenção do IPTU por 5 anos para carência de IPTU. Exatamente. Tá. Então são benefícios que até participei da elaboração e aprovação de projetos na Câmara que são importantíssimos e que as pessoas precisam buscar isso, né? Moradia também, né? A prefeitura está fazendo trabalho de habitação. A universidade dentro lá do prédio do Banco do Brasil, que ativou muito, né? A Unifesp dentro do Banco do Brasil, isso ativou muito o comércio lá na cidade, muitas pessoas circulando mais pela cidade, né? E a habitação voltando com tudo para lá, tem um prédio né? construído de esquina, que era um prédio, acho que exatamente. de uma empresa privada ou do órgão do governo, e está sendo agora transformado em habitação. E a gente está localizando esses imóveis justamente para levar habitação por exemplo, e vida tem algum projeto àquele. de universidade ali no centro para, por exemplo, os estudantes morarem em locais no centro ali ou não? Não, eu acho que ainda não, né? Tá. Mas acho que o caminhar vai para isso, acho viu, que Marcelo? Uma maneira de povoar uma circulação, você coloca. Tem, por exemplo, Mas você sabe que eu atendo o pessoal lá do Café Carioca? E quando a Unifesp montou lá no Prédio do Brasil, cara, deu uma virada de chave pro pessoal. Deu uma virada, Eles aumentaram em termos de consumo. Claro, porque você tem estudante. O estudante vai lá no campus ter aula. Ele precisa comer, ele tem intervalo, ele precisa, né? Sexta-feira ele vai tomar aquele ali da praça... pertinho ali da prefeitura. Na rua de trás. De esquina, na rua de trás. Eu não sei o nome da lá rua. do Café Carioca. Duas quadras. Do complexo ali dos Andradas, né? Então, a gente tem todo aquele circuito ali e a revitalização que está acontecendo na rua 15 de novembro, né? Tá ficando linda demais. Agora, com a passarela que vai acessar o Porto Valongo, toda a estrutura que está sendo construída, pensada para ativar realmente, trazendo o terminal Concais para perto do Valongo, ali nos terminais de 1 ao 4, aí isso vai ser transformador, né? O que há anos se fala, hoje o prefeito Rogério Santos consegue concretizar. Que legal. Bom, Aldrey, agora a gente está caminhando realmente para o fim, né? Eu quero que agora para Aldrey, mulher, política, profissional, jornalista, tudo que a gente está vendo aqui na nossa frente, qual o recadinho que você deixa para essa mulher que quer empreender, principalmente para a mulher? Acho que para a mulher e para o homem, você está aqui falando para todo o público, né? Mas eu acho que assim, você tem uma grande admiração
por parte, principalmente, você viveu muito isso, né? De estar ali na defesa das mulheres, ajudando, principalmente nas políticas sociais, que não vê a história do absorvente, tudo que você falou. Endometriose, o projeto Respeitar. Quando eu lembro que a Alda, quando ela saiu candidata, eu vi todos os projetos, que eu falei, cara... São 50 legislações aprovadas. Aí é que tá, né? Eu falo, enquanto uns trabalham, outros... Bom, não vamos entrar nesse mérito. Deixa esse recado inspirador, provoque essas pessoas... Fala, Audrey. Olha, o microfone é teu, né? Marcelo, Luiz, eu digo às pessoas que é possível. Quando você quer, você acredita, quando você tem certeza do que você está fazendo, quando você se prepara, né, vai buscar a realização do seu sonho, nós temos 3 pilares que são fundamentais em nossas vidas. É o sonhar, é a vontade de fazer, a vontade de buscar, a vontade de algo, né? Então, é um pilar que te sustenta, mas ele não vai te sustentar sozinho se você não tiver o ato de buscar realmente essa realização, esse sonho. Então, é a capacidade técnica, estudar, conhecer, aprender, buscar coisas novas. Olha só, então a gente tem 2 pilares já formados aqui, a vontade de fazer, né? O fazer, que é o estudar, é o se capacitar, entender por que você está ali e como você tem que alcançar aquele objetivo. E o terceiro, que eu acho que forma aí, né, esse tripé que é fundamental em nossas vidas, é o amor por aquilo que você escolheu. Então, quando as pessoas sentem que você está encantada, que você está realizada, fazendo aquilo que você sonhou, buscou, conheceu, aí a gente junta toda essa fórmula e não tem como dar errado. É sucesso na certa. Então, por isso eu digo que eu estou muito encantada pelo que eu estou fazendo. A vida me preparou, mas eu fui buscar esse preparo. Então, hoje eu me sinto consolidada dentro daquilo que eu busquei para buscar outros voos. Quando eu aceito uma proposta, eu aceito uma missão na minha vida, é porque eu tenho certeza que eu estou preparada para aquilo. Então, quando a oportunidade bate na sua porta, e se você sabe que você se preparou para aquilo, busque, abra a porta, porque ela chegou no momento certo. Hashtag fica a dica, né? Luiz, alguma colocação mais, Luiz? Não, primeiro eu quero agradecer, né, a Audrey pela disponibilidade. Sei que tá esse horário gravando aqui, né, pessoal? É gravado e aí tá de noite, enfim, o horário da família, então obrigado. Obrigado pelas informações que você trouxe. De fato, não conhecia boa parte delas. Tenho certeza que pro pessoal aí que está assistindo a gente... muitas pessoas não têm, muita gente que vai ver e talvez desperte, né, a vontade do pessoal ajudar, mas tenho certeza que você inspirou bastante gente hoje. Bom, gente, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, ative o sininho no YouTube para receber as nossas notificações, acompanhe a gente, prestigiem, compartilhem, que a gente quer cada vez mais trazer pessoas como a Audrey. A missão nossa e do Luiz, que a gente fala assim... Você não vê, não tem um patrocínio, não tem um jabazinho nem nada. O que a gente faz isso é de bom coração, que falou, a gente tem um propósito por trás disso. E o que a gente procura é trazer pessoas como a Audrey para brilhantar cada vez mais nosso programa, trazer informação, trazer oportunidade, para que a gente transforme esse mundo num mundo cada vez melhor, né? Audrey, eu só tenho que agradecer aqui. Audrey, só uma última perguntinha. Para quem quer falar com a Audrey, como é que a gente deve contatar a Audrey ou serviços que é o desenvolvimento social de Santos presta para a cidade? Perfeito. Nós criamos um Instagram do Desenvolvimento Social Santos e para quem quiser acompanhar a minha vida profissional, Audrey Cleis no Instagram, no Facebook e em todas as outras redes, porque a informação é tudo, minha gente. Participe. Políticos todos nós somos. A única diferença é como você se coloca nessa vida aí, que está nessa caminhada. Se você quer ou não fazer a diferença. Para você fazer, tem que participar. Gratidão. Audrey, valeu! Valeu, Luizão. Valeu. Obrigada, Luiz. Obrigado. Obrigada. Salve, família. Beijo. Até o nosso próximo episódio. Beijos para vocês.